Olá, galera do terceiro ano. Então, vejam só, nós vamos mudando de ambiente para ver qual ambiente que fica melhor na questão de audição, né? Hoje eu mudei um pouco o ambiente para ver se vocês conseguem escutar melhor as aulas, tá certo? E aí, no decorrer, nós vamos sempre aprimorando e melhorando cada dia mais, né? Porque como eu já havia dito a vocês, nós, professores, também estamos nos adaptando a essa nova era. Mas o foco principal é os conteúdos a serem trabalhados, é que vocês aprendam, certo? O nosso foco não está voltado a quem se veste melhor, a quem fala melhor, né? Qual o melhor local que está sendo gravado, não. O nosso foco é que vocês aprendam o conteúdo a ser trabalhado, certo? Então, com isso, nós vamos mudando de local para ver qual que fica melhor. Então, vamos lá. Após vocês tiverem assistido a aula de matemática, nós vamos agora para a aula de história. Quero que vocês abram o livro de vocês na página 242. Eu, particularmente, gosto muito desse conteúdo porque é muito importante. Fala um pouco da história do nosso país, né? Página 242. Vamos lá, história. Duzentos e quarenta e dois. Vamos lá. Você agora já discutiu com seus colegas sobre a cidade de Lisboa e de Ouro Preto. Você reparou que, apesar de estarem muito distantes, as cidades são parecidas? Por que será que elas se parecem? Então, esse é do conteúdo passado, né? Vamos agora o que mais eu gosto de trabalhar. A chegada dos portugueses em Pindorama. A cidade de Lisboa e de Ouro Preto tem muitas semelhanças. Isso acontece pois os fundadores da cidade de Ouro Preto no Brasil vieram de Portugal. Vocês estão observando a minha tonalidade ao fazer a leitura? Ou seja, todas as vezes que vocês forem ler, tem que ler com calma, pausadamente, viu uma vírgula, pausa, né? Nós temos também que, em todas as disciplinas, lembrar dos sinais de pontuação. Porque se eu leio correndo, tipo, a cidade de Lisboa de Ouro Preto, vocês não vão entender. Então, nós temos que ler pausadamente para que vocês consigam entender. Os portugueses fundaram várias cidades nas terras que hoje formam o Brasil. Quando eles chegaram aqui, no ano de 1500, essa terra já possuía habitantes. Então, vamos dar uma pausa. Nós aprendemos, nós mais velhos, né? Vocês não. Nós aprendemos que os portugueses descobriram o Brasil, né? Através de quem? De Pedro Álvares Cabral. Então, vamos pensar. Se aqui está escrito que essa terra já possuía habitantes, então tem uma indagação aí. Se já possuía, será que ela foi descoberta? Entenderam? Então, é sempre bom a gente ler para poder compreender, certo? Eu sempre tive essa indagação, eu sempre perguntava aos meus professores sobre isso. Os Tupi, primeiro grupo indígena a ter contato com os portugueses, já tinham um nome para essa terra, eles a chamavam de Pindorama. Então, aqui, onde hoje é o Brasil, existiam já esses habitantes, que são os tupis, são índios. E aqui o Brasil não era chamado de Brasil. Os índios nomearam como Pindorama. Então, o Brasil
era nomeado pelos índios como Pindorama. Essa imagem abaixo, gente, vejam só. Eu não sei se vocês têm essa dúvida, mas pode ser que alguém tenha. Como que foi tirada essa foto? Se há milhares de anos atrás não tinha câmera, não tinha celular. Então, gente, aqui é uma representação. O que significa representação? Alguém pintou algo que foi dito e representou para que a gente possa entender como foi que esses portugueses chegaram e como foi que esses portugueses foram recebidos. Só um pouco, só um momento. Os indígenas atacaram as caravelas portuguesas? Sim. Mas por qual motivo? Por defesa, né? Então, os indígenas já estavam aqui, os portugueses chegaram para invadir as terras que eles dizem que descobriram. Então, eles foram recepcionados. Quem foram as primeiras pessoas que encontraram com os portugueses? Os índios. Porque os índios atacaram, porque essa terra era deles, né? Os índios moravam aqui primeiro, né? Foram os primeiros habitantes. Então, aí embaixo tem como vocês acham, página 242. Como vocês acham que foi a chegada dos portugueses em Pindorama? Resposta pessoal. O que será que os portugueses fizeram depois que chegaram aqui? Então, essa imagem aí está representando como foi a chegada. Observem as caravelas nesse mar, né? Aí abaixo tem a descrição dessa pintura que foi feita. Silva Oscar Pereira, da desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Óleo sobre tela. Então, tá explicando que aí é uma tela, uma pintura, certo? Porque muitas pessoas podem pensar, mas como tirar essa foto? Quem tirou essa foto? Ninguém tirou essa foto. Isso é apenas uma representação da chegada dos portugueses em Pindorama, que hoje nós chamamos de Brasil. Então, qual era o nome do Brasil na época que os tupis eram os donos dessa terra? Pindorama foi o primeiro nome dado pelos índios ao nosso Brasil, tá certo? Não esqueçam, essa parte é muito importante, porque vocês verão em outros anos também, vocês irão ver sempre, porque isso faz parte da nossa história, nós somos brasileiros, então nós precisamos aprender e saber realmente o que aconteceu, como foi descoberto, né? Como ocorreu, certo? Outra coisa, estou amando, vocês estão participando, algumas mães estão me enviando as fotos de vocês, que coisa linda, minha gente, estou gostando demais, podem enviar. Peço também que vocês coloquem no Instagram da escola, me marquem a escola, não se preocupem que vocês fazendo isso, vocês não irão se arrepender, tá certo? Marquem a escola, marquem a professora Iris, terceiro ano, vocês não irão se arrepender. Depois eu vou explicar por quê, tá certo? Estou amando, gente, que lindo, muito obrigado. Isso é um sinal de respeito também com o nosso trabalho enquanto professor. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos fazendo de tudo por vocês, certo? Nós sabemos que não é fácil e realmente não é fácil para ninguém, mas agradeço muito as mamães que estão me enviando, né? Muitas crianças concentradas, então isso deixa assim o professor feliz demais. A nossa recompensa é essa, pode ter certeza, viu? Estou amando. Vamos lá, continuar? Na página 243 tem o seguinte. Observem que essa parte é muito importante. Se vocês estiverem com o marca-texto, marquem essa parte aí. Página 243, onde fala no dia 22 de abril, não esqueçam dessa data.
No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, até Bahia. Vou dar um segundinho para vocês darem um tempo de procurar o marca-texto, certo? Vamos lá. Eu vou adiantar e aí vocês fazem uma pausa e fica melhor, tá certo? Grifem essa parte aí, de no dia 22 de abril, que é muito importante, o dia, o ano, quem foi que descobriu, que na verdade a gente ainda fica, né, com essa indagação, será que descobriu mesmo? Ou os índios já estavam, enfim. No dia 22 de abril até Bahia, onde tem o ponto final. Uma das primeiras medidas, antes disso, deixa eu retomar, onde foi que ele desembarcou? Em Porto Seguro, na Bahia. Muito importante essa parte aqui, questão de prova, certo? Uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Muito importante essa parte. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o que foi que eles fizeram? Qual foi a primeira medida? Ao descer, o que foi que eles fizeram? Pegaram a cruz, fixaram, ou seja, aterraram, empurraram, certo? Uma cruz naquele local, como se fosse uma espécie de dizer, chegamos, esse local é nosso. Nós descobrimos esse local, então agora quem manda somos nós. Certo? Muito importante essa parte também, questão de vestibular, questão de prova, certo? Por quê? Porque é importante, gente, é a nossa história. Nós já devemos saber a nossa história, né? Nós somos brasileiros, assim como nós devemos saber qual foi o lugar que nós nascemos, nem todas as pessoas nasceram em Simão Dias. Então, onde você nasceu? Por que você nasceu lá? Isso é muito importante, a gente saber a nossa história, gente. Este ato, continuando, este ato significava que, a partir daquele momento, os portugueses seriam os donos da terra, como eu havia explicado. 30 anos mais tarde, em 1530, olha a continha de matemática, foi descoberta em 1500. 30 anos após, ou seja, 1500 mais 30, dá 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, dessa vez para morar no Brasil. Primeiro eles vieram conhecer a terra, né, dizer que aquela terra agora era deles, e depois eles enviaram mais portugueses para morar no Brasil. Ele tinha duas missões: expulsar outros europeus que estavam de olho nessas terras, porque tinham outros europeus que estavam de olho nessas terras. Por quê? Porque eles sabiam que já existiam essas pessoas, os indígenas, e sabiam que os indígenas eles eram frágeis, ou seja, eles tinham armas, mas as armas eram era manual, certo? O que é manual? O que é algo manual? Feito à mão. Então, eles sabiam que as armas eram feitas à mão e eles eram frágeis, eles tinham faca, eles tinham serrote, mas tudo feito por eles mesmos. Então foi que eles pensaram, eles não têm uma arma mais potente, então por isso que eles resolveram vir, né, até aqui. E também por quê? Porque aqui, ó, e também procurar riquezas como ouro. Aqui o Brasil é um local muito rico, né? Muito rico, pelo menos na época, ainda hoje tem. Nós vamos estudar mais um pouco mais para frente. Mas ele é muito rico em ouro, né? Em pedras preciosas, naquela época principalmente, né? E o que eu quero, gente? Estudem, né? Sempre que eu estiver falando, acompanhem, né? Eu sempre gosto de estar sabendo como que vocês estão. Eu sei que às vezes a gente filma em algum lugar, a gente grava em algum local e às vezes o som não fica bom. Não é culpa da gente, né? Nós buscamos o melhor para melhor atender vocês. Então, assim, as opiniões de vocês, nós também gostamos, certo? É sempre bom, a gente leva como positivo, porque quem está do outro lado são vocês, então a gente não sabe como que está sendo, como que nós estamos chegando em sua casa.
Eu particularmente, eu fico apreensiva, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque eu sei que vocês estão me recebendo, né? Eu vejo vocês sentadinhos e aí de olho, uns no computador, outros no celular, enfim, na televisão, enfim, é um ato de respeito. Então, muito obrigada, certo? Estudem, né? Não é só. Eu sei que são poucos minutos, na escola o tempo é maior, mas por que o tempo é maior na escola? Porque vocês participam, porque vocês estão fazendo atividade e a gente espera vocês terminarem, porque tem um intervalo. Essa tela, o tempo é mais curto, porque a gente fala mais. Eu estou aqui nessa aula, mas eu já gravei a outra, e aí daqui a pouco eu vou gravar outras em outro local, e aí nós vamos aprimorando e vamos vendo o que vai ficando melhor, certo? Então, por isso que o tempo é menor, mas o objetivo principal, passar o conteúdo, que vocês entendam o assunto, tá certo? A minha próxima aula eu vou usar o Data Show, já vai ser algo diferente, vocês vão observar, para que vocês vão vendo que nós vamos melhorando também, né? Para não ficar algo, todo dia tia Iris tá naquele local. Eita, eu quero que vocês pensem, eita, tia Iris vai em qual sala hoje, né? Tia Iris vai ficar em qual local hoje? Então vai ficar algo no ar. Onde será que tia Iris está hoje? Certo? Mas enfim, muito obrigada. Estou gostando muito. O que é que eu vou deixar para vocês responderem? Eu quero que vocês respondam a página 243 para na próxima aula a gente fazer a correção. O que é que nós temos? 243, com a lupa na mão. Vá até a página 34 do material de apoio, observe a imagem e responda as questões abaixo. Vocês irão lá na página 34 do nosso material de apoio. O que é que nós temos na página 34? Olha só. Mapa, né? Vocês vão observar bastante, vão observar o que é que tem aqui, vejam com calma e vão responder. Que região está representada no mapa? Isso aí vocês observarem. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão conseguir descobrir. 2. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? 3. O que elas estão fazendo? 4. Esse mapa é igual aos mapas que são feitos hoje? Observem quantas perguntas e para vocês responderem. Eu não quero uma resposta só. Que é isso, isso e isso. Não. Quero uma resposta completa. Eu quero que vocês expliquem, certo? Esse mapa é igual aos mapas que são feitos hoje? Sim, não. Esse mapa não é. Sim, esse mapa é. Então, enfim. Como será que as pessoas faziam mapas naquela época? É outra pergunta, né? Então, é outra resposta. E como são feitos hoje? Outra pergunta requer outra resposta, tá ok? Então, muito obrigada, né? Hoje a aula foi diferente, nós vamos ver como é que vai ser recebida. E daqui a pouco eu já vou gravar em outro local. Vamos aprimorando, um dia vai ser outro local e daqui a pouco a resolução pode não ficar tão boa, mas eu quero que o áudio saia bem, enfim. Vamos focar no conteúdo, vamos focar no aprendizado, certo? Muito obrigada, um beijão e até amanhã, que agora eu tô correndo para outro local. Ok?